Hoje a gente vai falar sobre razão. O que significa razão? Razão sempre lembra a palavra fração, porque ela apresenta igual uma fração, mas não é uma fração, é parecido. Na verdade, razão nada mais é que comparar dois números, em que dois números, ó, estou comparando dois números em forma de quociente, quer dizer, então a gente arruma a razão igualzinho uma fração. Então, estou comparando um número em relação ao outro. Então, esses dois números, quando comparados, eu chamo ele de razão e não de fração, tá? A gente pode identificar uma razão dessa forma ou dessa forma, tá? Sempre o denominador que a gente vai chamar de consequente, porque não é uma fração para chamar de denominador, ele tem que ser diferente de zero, tá? Então, os elementos de uma razão, o antigo, na fração, a gente não chamava de numerador, mas na razão a gente chama de antecedente. E o denominador na fração, agora razão, a gente vai chamar de consequente. Professora, como a gente vai diferenciar uma razão de fração? No próprio exercício vocês vão ver que a gente vai começar a comparar números. Quando você se debate com situações em que você está fazendo comparação entre dois números, a gente está diante de uma razão. Como que a gente lê uma razão? Essa aqui que eu dei exemplo, ó, a gente lê assim, ó, 3 está para 4. Mesma coisa, ó, se tiver dessa forma, 3 está para 4. Ou, entendeu? Agora a gente vai mostrar um exemplo de como vamos identificar uma razão que não é uma fração, tá? Olha só. Uma classe. Esse é o exemplo que eu vou dar. Tem 30 meninos. E, tá, trocar aqui. Tem 20 meninos e 18 meninas. Olha só, qual é a razão? Tá vendo aí? Então, a gente já tá percebendo que a gente vai utilizar a comparação entre dois números. Entre meninas e meninos. Então, a gente está numa situação de comparação entre meninas primeiros. Então, a ordem aqui é muito importante. A gente vai comparar meninas, que apareceu primeiro, com meninos. Então, quando a gente se debate, a gente apresenta ele em forma de fração, igualzinho, mas não se trata de uma fração, e sim de razão, porque eu estou comparando dois valores, meninos em relação a meninos. Então, vamos lá. Então, meninas, eu tenho 20 meninos, ó, 20 meninos. Então, aqui embaixo, que a gente chama de consequente, a gente vai botar. E quantas meninas a gente tem? 18 meninas. Então, tem que prestar atenção, porque normalmente a gente erra essa colocação aqui, olha. A comparação, ó, a razão é entre meninas, então tem que botar meninas em cima. E meninos, botei meninos embaixo. Aí aqui, ó, meninas, ó, a quantidade de meninas é 18. Meninos, a quantidade de meninos é 20. Então a comparação tá essa aqui. Na comparação, numa razão, sempre é necessário, é obrigatório simplificação. Quando não pode fazer, tudo bem. Então, vamos simplificar aqui. Aqui eu posso simplificar por 2, vai dar 9 sobre 10. Então, como que a gente não pode mais simplificar? Essa é a minha razão. Como que a gente faz assim? 9 está para
A cada 9 meninas, eu tenho 10 meninos. Então, esta é o que a gente chama de razão. É um quociente? É uma divisão? Sim, é uma divisão. Só que em forma de comparação. Vou dar um outro exemplo, ó. Olha só. Que acontece um concurso. Tem 20.000 candidatos. Concorrendo a 50 vagas. Qual a relação de candidato para cada vaga? Bem, essa aqui é o clássico da razão. Por quê? Eu vou comparar, olha só, candidato com vaga. Vou falar de novo, razão é comparar dois valores. Então, se eu estou comparando, eu quero saber a relação, não está escrito razão nesse exercício, mas é nítido que eu quero comparar a quantidade de candidato em relação à vaga. Eu quero saber quantas pessoas estão concorrendo para uma vaga. Se eu quero saber isso, que normalmente as pessoas que fazem concurso querem saber, na verdade a gente está fazendo o quê? Uma comparação de valores. Quantas pessoas eu concorre comigo para eu conseguir uma vaga. Então, na verdade, ó, se tem 20.000 pessoas para cada 50 vagas. Ó, a comparação, eu estou comparando 20.000 para 50. Então, na verdade, vamos ver aqui, ó, se eu cortar aqui e simplificar, porque eu falei que é obrigatório simplificar, vai dar 400. Então, quer dizer, o que eu consegui achar nesse exercício? Ó, 400 aqui dá 1, mas não precisa colocar. A cada 400 candidatos, estão concorrendo 400 candidatos para uma vaga. E a gente utiliza a razão muito no dia a dia para isso, para determinar, quando comparamos números, valores que a gente precisa para ter uma noção de quanto é a comparação. Vamos lá. Existe também razão, vamos lá, razão, vou falar de novo que razão é comparação de números, razão de grandezas, vou falar o que é grandezas, de mesma espécie. Vou falar o que é isso, vou explicar. Ó, vou botar aqui embaixo o que é grandeza. Grandeza na matemática é tudo que pode ser medido. Como assim, professora? Ó, altura pode ser medido? Pode, então é uma grandeza. Dias pode ser medido? Pode. Então, hora pode ser medido? Sim, então é uma grandeza. Distância pode ser medido? Sim, então é uma grandeza. Velocidade pode ser medido? Sim, tudo que pode ser medido na matemática a gente chama de grandeza. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo aqui. Mesma espécie significa assim, se eu estou fazendo uma razão, uma comparação entre hora, aqui também tem que estar em hora. Se aqui é minuto, aqui também tem que estar em minuto. Entendeu? Mesma espécie significa isso. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Determine a razão de 60 segundos para
7 minutos. Presta atenção. Eu vou comparar, ó, razão, eu vou comparar dois valores aí. Então, eu vou falar de novo. Razão é a comparação entre dois números. Eu vou comparar esse número e esse aqui. Só que esses dois números estão se referindo a grandezas, quer dizer, a algo que está sendo medido. O que a gente está se referindo a unidade de tempo. Só que eles não estão em mesma espécie. Aqui está em segundo e aqui está em minuto. Então, a gente tem que transformar tudo para a mesma espécie. Então, a gente já sabe que a gente vai, ó, fazer a razão. Ó, primeiro, esse aqui, ó, 60. Segundo, a gente vai comparar com 7 minutos. Não podem ter espécies diferentes assim, quer dizer, nesses casos assim, tá? Existem alguns casos, sim, que a gente vai ter espécies diferentes, tá? Que eu vou dar exemplos aqui a vocês. Vamos aqui. Então, ó, eu vou transformar o minuto em segundo, que fica mais fácil para eu simplificar. Então, aqui vai ficar 60 e aqui 7 vezes 60, eu vou transformar para segundo. Então, deu 420. Vou simplificar, corta esse zero com esse zero, simplifica por 6. 1 está para 7. Não é um sétimo. Um sétimo se fosse fração. É razão. 1 está para 7. Então, tá aí quando a gente se depara com razão de grandezas de mesma espécie. Agora, eu vou dar de espécies diferentes. Olha só. Quer dizer, quando aqui em cima é se referindo a hora e aqui é outra coisa, é distância, são coisas diferentes. Vamos lá. Razão de grandeza de espécies. Já falei que são espécies, são uma questão de grandeza, algo que a gente mede, mas que, por exemplo, a comparação, um pode ser tempo e outro pode ser distância, não estão se referindo ao mesmo tipo de contagem. Por exemplo, se um está de tempo, não pode ser tempo aqui embaixo, aqui é tempo, não pode ser tempo aqui embaixo. Se for de tempo, a gente é espécies iguais. Então, seria aqui, vou botar até tempo não, tá? Hora, e aqui seria distância, entendeu? Então, são espécies diferentes, está se referindo a coisas diferentes. Por isso que a gente fala de espécies diferentes. Vou dar um exemplo aqui, ó. Uma coisa que a gente utiliza muito de espécie de velocidade média. Olha só, a gente utiliza justamente isso aí. A razão. O que a gente faz para achar a velocidade média de um carro? A gente divide a distância percorrida, a distância que o carro andou, pelo tempo gasto. Olha aí, é uma comparação entre dois valores. Aqui são duas grandezas diferentes, quer dizer, duas espécies diferentes. Então, aqui é distância e aqui é tempo. Então, são diferentes. A gente pode utilizar a razão aí? Pode, olha só, vou dar um exemplo. Ó. Um carro percorre 300 quilômetros em 5 horas. Qual é sua velocidade média? Como que o carro estava correndo? Qual a velocidade do carro? Tá? Aí a gente utiliza do conhecimento de razão, que a gente vai comparar dois valores. A distância percorrida que está aqui, ó, VM, vou botar a velocidade média, a gente indica como VM, tá? É igual a 300, não precisa botar o km, por tempo. Olha o tempo que ele usou aqui, 5, ó. Aí eu faço a simplificação. 300 dividido por 5 dá 60. Só que aqui, ó, preste atenção, nós estamos comparando duas grandezas. Então, quer dizer, aqui é distância, que é quilômetro, e aqui é tempo,
que é hora. Então, a gente bota aqui a resposta de 60 km por hora, tá? É importante, não. É necessário, é fundamental, precisa ser colocado a unidade de medida, tá, gente? Toda vez que aparecer a razão em que tiver espécie, se referindo à espécie, tem que colocar a unidade de medida na resposta final. Outro caso que a gente utiliza muito razão, que vocês já devem ter utilizado em geometria, é quando a gente quer densidade, a determinar a densidade demográfica. O que é? Quantas pessoas habitam por certa área de local. Por exemplo, aqui a gente vai número de habitantes. Quando queremos determinar quantas pessoas moram numa determinada área, a gente utiliza essa forma, que nada mais é que a razão, comparação entre duas grandezas de espécie diferente. Olha só, ó, presta atenção. Qual a densidade demográfica de Caxias, que tem área de 300.000 quilômetro quadrado e sua população $12 milhões. Vou botar aqui. Quer dizer, eu quero saber quantas pessoas, mais ou menos em média, quantas pessoas vivem na região de Caxias. Então, a densidade, o D, seria o número de habitantes, ó, 12 milhões. Vou botar aqui, 12 milhões. Eu vou dividir pela área, 300.000. Tá. Determinando isso aqui, ó, vou cortar o 0, 0, mais 2, 0, mais 2, 0. Sobrou, ó, 120 por 3, que dá 400. Vou falar de novo. Toda vez que a gente está diante de comparação, razão, entre dois valores de espécies diferentes ou igual, tanto faz, em que eu tenha eu mostre que é uma grandeza, aquilo que pode ser medido, eu tenho que colocar a unidade de medida aqui. Então, ó, é 400 o quê? Habitantes por quilômetro quadrado. Então, tá aí. É uma matéria bem simples. Se vocês entenderem que vocês estão comparando dois números. E é importante a ordem em que vocês arrumam esses números, tá? Então, bons estudos para vocês.